Tencati, boa tarde. Boa tarde, Lúcio. Tencati, você obrigatoriamente tem que fazer uma mexida na zaga, né, em relação ao último jogo. Você tem dúvida ou você tem a opção do Wallace? E sobre o Augusto, você tem ainda algum receio pela questão física, pelo tempo que ele ficou parado e, em razão disso, de repente, uma preferência pelo Wallace nesse jogo? A gente está avaliando muito isso, Lúcio. Eles estão treinando alternadamente, né? Junto com o Léo, para fazer dupla de defesa ali. E a gente realmente tem pensado muito nessa situação, até porque o Wallace fez 4 jogos numa sequência, inclusive o último agora, né? Praticamente quase meio tempo junto com o Léo de novo. Então, automaticamente criou já um próprio vínculo, e o Augusto ainda está nesse processo, que clinicamente ele está totalmente recuperado, mas a falta do ritmo de jogo, algumas coisas que o zagueiro ele perde, né, nesse sentido de competir, né, que é cobertura, um tempo de bola de antecipação, de recuo, né, o trabalho de bola aérea que a gente tem feito com todos os zagueiros, mas então a gente pondera nesse sentido. Então, isso que eu estou avaliando, né, se mantém o Wallace ou se o Augusto ganha a oportunidade de voltar à titularidade. Claro que a referência do Augusto é muito positiva pelo que ele fez lá atrás como dupla de defesa com o Marcondes. Até eu já tinha essa referência dele porque ele jogou e eu vi ele jogando também vários jogos. Então, um zagueiro assim, naquele período estava muito bem. Mas nós estamos avaliando o momento, né? Então a gente tem que tomar os cuidados para que a gente não tome nenhuma decisão precipitada, né? Então, por isso que a semana ela foi boa e aí a gente vai tirando as conclusões dia a dia e no sábado a gente confirma isso. Claro que entre nós vai estar confirmado já amanhã, né? Tem a opção da volta do Paulinho Mocelin. A gente sabe que o Paulinho é um jogador muito importante, até na questão tática. Muito. Ele faz muito bem esse papel. É um jogador que pode voltar até por o que ele oferece taticamente para o jogo? Nós temos 2 opções, assim. Primeiro, uma mudança por característica de jogador, que é o Paulinho, que é certo que volta, né? Então o Vitinho deve deixar a titularidade, e até porque foi uma emergência, foi bem, e a gente agora vai trabalhar com o Vitinho como projeção dentro da equipe, e ele segue junto com a equipe, como é o Matheus, como é o João Paulo. Né? Tem essa possibilidade entre Matheus também e ao mesmo tempo Luigi, que teve uma ótima participação também no jogo. O Matheus entrou muito bem no jogo também. Então, quais são as diferenças? É como o Luigi ele joga mais com a bola no pé, e já o Matheus ele ataca mais espaço, ele infiltra mais. Ele é aquele ponto antigo, né? Que dá a bola no espaço vazio para ele, ele infiltra e vai dentro, tem 1 contra 1. Então a gente também está ponderando alguns detalhes nesse sentido. E além disso, o sistema, né? O Bragantino em casa ele tem uma atitude e um comportamento muito difícil de ser marcado, porque ele abre os 2 laterais como alas lá embaixo, né, traz uma linha de 5 homens na linha defensiva nossa, com 3 jogadores de ataque por dentro, centroavante e 2 atacantes de beirada, né, e além disso o retorno do Claudinho, que tem uma mobilidade muito grande no meio campo, né, tem a saída do Barreto, mas que compõe contra o volante, mas tem esse retorno do Claudinho e do próprio Ítalo, né, que aí vindo o Ítalo, o Claudinho deve vir um pouco mais pelo lado, e o Ítalo centralizando, então fica realmente um time muito forte nesse sentido. Então nós estamos ponderando e variando também, trabalhando algumas situações de uma entrada de um terceiro jogador mais fixo ali, que seria o Bertotto, até para proteger melhor a defesa, trazer o Anderson Germano um pouquinho mais à frente, até para trabalhar como armadores perto do Igor, né? E aí a gente tem alternado isso, uma troca do sistema, mas não fugindo da característica de se defender bem e atacar bem. E se for com a formação do 4-2-3-1 como a gente tem jogado, né? É também a mesma proposta. Só que aí vão observar que os nossos atacantes vão ter que vir muito para ajudar a dobra com os laterais, porque tem essa questão. Frequentemente dos lados é atacante e lateral, atacante lateral. Quem acompanha os jogos do Bragantino tem visto, e realmente por isso que o Bragantino vive esse momento fantástico, né? E o William Correia, que é o principal articulador, armador, né? Então a gente tem um plano para conter alguns detalhes nesse sentido. Será o jogo do principal ataque do campeonato, a equipe que mais arremata gols, contra a defesa, uma das mais vazadas do campeonato. Você já citou agora há pouco na pergunta do Lúcio essa situação. Em relação ao seu ataque, o Tencati, de que forma furar essa defesa que é a menos vazada do campeonato? A gente já tem as ideias prontas na cabeça, né? Como a gente fala, né? A gente procurou analisar assim, os últimos 4 jogos que o Bragantino fez, o que, por exemplo, o Sport que venceu o Bragantino, o que fez de diferente, né, para poder superar essa defesa do Bragantino, né? Quais atitudes? Ponderamos outras estratégias que outras equipes usaram, né? Na grande maioria, todo mundo se defendeu num 4-4-2.
né, com 2 linhas de 4, com 2 homens por dentro, né, e fazendo essa pressão. Nós trabalhamos também o início da semana dessa forma, aí alteramos um pouco com essa formação de um volante mais fixo, então, mas não fugindo de uma característica, pensando o quê? Também em jogar, porque só se defender com o Bragantino é pouco, nós temos que jogar. Então, Londrina tem que ter uma proposta de jogo, isso que vai ser trabalhado hoje, né? Essa organização ofensiva, desde o tiro de meta, depois de uma certa altura do campo, o momento que a gente conseguir colocar o Bragantino para trás, e aí ter essa posse de bola, ter uma organização melhor, e aonde estão os espaços. A gente sabe, até não vou abrir muito detalhe, porque sei que do lado ao contrário estão atentos, né? As minhas falas também, como a gente está lá. Por quê? Porque também o Bragantino comete alguns erros, né? E também não é a equipe perfeita. É a equipe que joga melhor na competição nesse momento, mas apresenta algumas falhas. Então a gente está treinando para que possa explorar em cima desses erros do Bragantino. Ô Tencati, no começo da sua passagem aqui, você teve aqueles jogos seguidos, conseguiu 10 dias para treinar contra o Curitiba, mais uma semana de treinamento. Claro. Por mais que o foco agora é o jogo com o Bragantino, mas já vem mais uma sequência de jogos perto aí, né? Você acha que o grupo está preparado para encarar mais essa maratona? Você conseguiu colocar a tua cara aí no time para eles seguirem nesses jogos seguidos? O que a gente tem hoje são alternativas diferentes, né, e melhores, né? Então a gente, quando chegou, você não tinha algumas possibilidades de alternativas, né, porque a gente não treinou essas alternativas. Então a gente vem treinando isso com mais frequência, venham cobrando isso muito dos atletas, né? De treinar o atleta que está em espera, que é reserva, no mesmo nível que está treinando o titular. Por quê? Porque daqui a pouco, se há necessidade de uma mexida tática, ou por necessidade técnica ou por suspensão, você já tem um jogador pronto na posição e entendendo muito bem claro aquilo que deve ser feito. Então, eu acho que isso é uma coisa importante. E é óbvio, nós somos uma equipe em formação de novo. Infelizmente, isso aconteceu bem no momento crucial da competição, que é a virada de turno, porque nós perdemos muitos jogadores que saíram negociados, alguns jogadores lesionados, contratamos outros atletas, né, e as derrotas culminou também por mudanças. Então, estamos reconstruindo. Por isso que até a gente está ponderando defesa. De novo, temos que mudar no sistema defensivo. Quer dizer, eu gostaria que tivesse permanecido por mais jogos, ter mais uma sequência. Então, você já tem que ter um ajuste. Então, por isso que a gente está fazendo isso. O de diferente é isso, preparar todo o elenco no mesmo molde que a gente quer, porque se sai do Bragantino, no próximo jogo do Sport, independente de quem tiver à disposição, tem que estar pronto para jogar no mesmo nível de quem saiu. Então, essa é a ideia. Neste momento, diante da grande vitória, de superação no clássico contra o Curitiba, é melhor jogar com equipes de ponta, que é a sequência que o Londrina vai ter agora, ou de repente era melhor estar atuando com equipes na mesma situação em que o Londrina? Como é que você enxerga a posição do Londrina diante dos próximos jogos e o empate lá pode ser considerado um grande resultado, Tencati? Nessa Série B não dá para ter muitas escolhas, né? Porque, por exemplo, nós enfrentamos aqui o São Bento, que estava na zona de rebaixamento, não conseguimos ter êxito, né? Depois pegamos o Guarani, que era o último colocado, também não. Então, infelizmente, a competição ela prega muitas, às vezes, adversidades que as equipes estão vendo que está difícil, né? O Curitiba mesmo passou a 6 jogos sem vencer, né? O Bragantino já está indo para 2, né? Então daqui a pouco acumula. Teve outras equipes que vinham vencendo, perde jogos. Ponte Preta era uma dessas, esperava-se uma arrancada, daqui a pouco perdeu 2 jogos seguidos. Então essa competição ela é difícil. Então todo mundo ganhamos do Curitiba, né? Sabemos que tivemos ainda falhas que devemos corrigir, foi treinado isso durante a semana, né? Algumas questões de ajuste de compactação, coberturas, né? Ajuste às vezes do momento de pressionar, o momento de estar mais recuado, essa sintonia ofensiva nossa, o lado da criação melhorar também, que ela funcionou muito bem no primeiro tempo, no segundo tempo se enroscamos, até porque o Curitiba subiu a marcação, tivemos dificuldade. Então são aspectos que a gente está trabalhando, né? Agora, com relação a uma sequência, qual a equipe enfrentar, isso sempre é difícil. É óbvio que já vamos pegar a melhor equipe da competição, mas é bom. É bom também num aspecto, porque por que não a gente não ir lá e tirar pontos do Bragantino? Por que não ir lá e não vencer? É possível, é possível. E nós estamos trabalhando para isso. A meta nossa nós temos bem clara. E se não der a meta principal, que é não vencer, nós sabemos que um bom resultado de empate também ele está dentro do plano, porque depois temos 2 jogos em casa, né? Então tem que ter essa ideia bem concreta. Então os atletas estão conscientes disso, mas fazer um grande jogo, um grande confronto. E uma coisa que eu estou quebrando aqui internamente, se concentrava muito no resultado. Até porque vinha com esse pensamento de manutenção de G4. Então, temos que ganhar. Mas como ganhar?
né? Como se preparar para ganhar os jogos. Então, essa é a diferença. E isso que a gente está procurando embutir na cabeça dos atletas. Então, desde o início da semana, se preparar bem todos os dias para que chegue o jogo, nós estamos prontos. Vai lá e joga. Né? Não tem que ter aquele peso que tem que ganhar. Tem que ganhar, não. Tem que jogar bem dentro daquilo que a gente planejou e o jogo vai proporcionar aí, com certeza, trabalhando no nível alto de concentração, que a gente possa ter o resultado. Sábado, Tencati, muita gente elogiou a postura do time, né? Com a determinação de marcação, aquela pegada que o time teve. Vários jogadores que entraram, no caso dos dois laterais, do Anderson Leite, com uma disposição muito grande, vibrando com a torcida. Você acredita que isso nos próximos jogos deva continuar, que esse é o novo espírito que o Londrina tem que ter na Série B? É o que a gente pregou nesse jogo do Curitiba e é o que eu disse, que nós não podemos voltar atrás mais, né? Então, se nós entendemos, olha, daqui para frente tem que ser essa a cara do Londrina, esse é o DNA do Londrina, vai ser, porque a Série B exige isso. Eu disse isso para ele, se vocês pegarem todas as equipes da Série B, na grande maioria os atletas eles estão no mesmo nível. Qual é a diferença de quem ganha, quem perde, quem está lá na zona de rebaixamento, quem está no meio da tabela, quem está na frente? É um nível de concentração, um nível de disposição e regularidade. Então, você tem que fazer algo mais. Né? E esse algo mais, quando você não consegue no dia a técnica ou a tática, você tem que ir na aplicação, você tem que ir na vontade, você tem que ser determinado. Por exemplo, se o jogo não favoreceu naquele momento para nós, de ser um time que organizava a saída de bola para ter uma organização melhor que do Curitiba, então a gente fez o quê? Uma marcação forte, uma marcação, inclusive pressão com homem a menos. Veja bem os 2 gols que a gente faz. É numa marcação alta, pressão no Curitiba. Né? Roubamos uma bola do lado direito aqui e uma outra do lado esquerdo. Mas o zagueiro comete a falha. Mas e se o Léo não estivesse lá? Ele estava numa marcação alta. Então, o zagueiro do Curitiba bobeou, se enroscou com a bola, o problema é dele, mas o Léo estava na hora certa, no momento certo para roubar essa bola. Né? Como o Anderson, quem fez aqui a pressão, o Léo primeiro, depois o Anderson rouba de novo. Você vê? Então, quer dizer, isso é aplicação tática aliado a essa parte determinante da equipe à vontade, que se transforma numa equipe no quê? Uma equipe de transição. Não era uma equipe de posse de bola, de organização de jogo apoiado, mas virou uma equipe de transição. Então é isso que a gente tem que perceber. Quais as fases do jogo? O jogo favorece hoje a gente ter um plano de organização melhor, de posse de bola, de balançar para a esquerda, para a direita, achar o melhor espaço, ótimo. Né? Não dá, então é marcação forte, contra-ataque. Então tem que ter todos esses padrões, porque a Série B ela exige isso. E algumas equipes têm mudado esse padrão, né? Por exemplo, melhor visitante, Bragantino em primeiro, segundo o CRB. Por que o CRB? Porque o CRB ele joga só no contra-ataque. Foi isso aqui em casa contra nós. Né? E em casa ele já não tem êxito. E aí vai buscando, né? Quais equipes que tem. Então, qual a equipe que tem mais equilíbrio? Hoje é o Bragantino, em função de que joga num padrão em casa, joga num padrão fora. Ele conseguiu adquirir isso, né? Pelo investimento, pelo tempo de trabalho que ele já está lá desde o Campeonato Paulista, praticamente com a mesma equipe, né? O mesmo treinador desde o ano passado da Copinha, porque era Red Bull antes, para depois virar Bragantino, né? Então, isso deu um aspecto de conjunto, né? Mas as demais equipes têm oscilado. Tem jogos que joga na transição, tem hora que joga na organização. Então, é isso que a gente está procurando o melhor equilíbrio para a equipe. Mas esse DNA da equipe tem que manter, não pode cair. Se a gente quer enfrentar o Bragantino lá, nós temos que estar no nível de concentração altíssimo, nível taticamente altíssimo, aplicado e determinado para buscar resultado. Ontem a gente teve a conquista do Atlético Paranaense na Copa do Brasil e o Lúcio trouxe muito bem hoje que o Londrina já garantiu a vaga para a Copa do Brasil no ano que vem através do estadual, da campanha que fez no estadual esse ano. Já pensando nessa vaga do ano que vem, Tencati, o quanto de motivação que traz para o elenco, já garantiu um calendário melhor na próxima temporada e o time está buscando essa recuperação na Série B esse ano? Na verdade a gente nem avaliou muito isso, né? Porque a gente está num projeto, primeiro momento, aqui para a Série B. Né? Claro que aí o plano diretor, os diretores, Sérgio com Ocimar, né, já tem essa ideia, já viram isso, né, mas isso é um plano interno deles. Né? Para nós, elenco de jogadores e comissão técnica, nós temos esse único momento. E esse único momento é a Série B. Né? Primeiro, o compromisso com a Série B, a manutenção do clube, né? E segundo, depois pensar na parte de cima. Então, esse é o principal compromisso nosso. Mas isso é bom, isso é importante, né? Sabendo até porque é um calendário que retrai financeiramente para o clube é interessante, né? Como hoje, esse ano. Né? Então, pelo brilhante trabalho do alemão frente à equipe lá na Copa do Brasil, ajudou o clube financeiramente, né? E todo o elenco, claro, o trabalho do alemão com jogadores e comissão técnica, conseguiu tirar a verba que o clube passava para o momento inicial do ano com mais dificuldade, né? Porque a verba dos estaduais aqui, ó, é péssima, né? Então a Copa do Brasil compensa nesse sentido. Então isso para o clube ajuda demais.
Tem, só mais uma questão. Havia até a possibilidade da chegada de mais alguns jogadores, né? Sim, tem. Se falou num meia, daqui a pouco até mais num zagueiro, no atacante. Existe essa possibilidade? O Londrina está no mercado ainda? O que é que você pode falar sobre isso? Na verdade, independente da questão do momento, por exemplo, Pirambu a gente sabe que é um jogador que vem sendo titular, né, se ofuscou um pouco nas últimas partidas, Léo entrou, fez o gol, mas a minha ideia com a saída do Dagoberto, porque o plano era o quê? Dagoberto, o Safira saindo, tinha o Dagoberto, Pirambu, Léo Passos e o Elber, que é da base, que subiu recentemente, que está à disposição. Então, quando isso houve a mudança, né, saiu o Safira e em seguida o Dagoberto, né, infelizmente, não conseguiu manter o seu trabalho, né, em função dos seus problemas clínicos, né? Então, aí agora a gente já repensa até numa questão de um outro atacante de centro, um meia, né, e aí tem mais uma vaga ainda que a gente está guardando para uma outra proporção de posição, que a gente está avaliando bem. Então, num primeiro momento, a avaliação era para um atacante de beirada, mas a gente entendeu que com a chegada de Mateuzinho, né, o Vitinho, que se demonstrou muito bem, e João Paulo, que joga nas três, porque o João Paulo joga na direita, na esquerda e centralizado, como meio de centro. Então, abriu mais possibilidades por esse setor. Então, acho que a gente pode até investir num jogador de frente para competir ali um pouco mais com esses jogadores, né? Pirambu, Léo Passos e o Elber, e um meia também para aumentar a competitividade também as opções.